Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia deseja um bom dia para você. E hoje é domingo, é dia do Senhor. E a tia está aqui para trazer mais uma história para vocês. E a nossa história de hoje tá muito legal. Mas antes, vamos cantar um cântico, que é bem legal. Vamos lá. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Amém. Eu espero que seja o seu desejo, criança. Eu espero que você tenha desejo de sempre andar perto de Deus. Porque quanto mais pertinho do nosso Deus, mais a gente fica parecido com o Senhor Jesus. E é isso que Deus quer, né? Se você está lendo a sua Bíblia todos os dias, se você está orando todos os dias, então você vai aprender a estar perto do Senhor Jesus e ser parecido com Ele. Que legal, né? Mas antes da tia orar, eu quero agradecer por todas as crianças que oraram por mim, né? E como vocês sabem, a tia tava dodói, tava doente, mas Deus é tão bom que ouviu a oração de vocês. E em especial também eu queria agradecer pela Dani, a filha da irmã Lília. Diz a irmã Lília que quando a Dani ficou sabendo que eu estava doente, ela ficou muito triste e ela foi para o seu quarto. A Lília falou, né, ela acabou de ir para o quarto dela orar. Olha, e saiba que Deus ouve as nossas orações. O Senhor Deus, Ele tem prazer de ouvir a nossa oração e a nossa voz. Tá bom? Muito obrigada, crianças. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Tá bom? Agora a tia vai orar e logo em seguida a gente vai para a nossa historinha de hoje. Tá bom? Então vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Obrigada porque hoje é o dia do Senhor. Pai, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque o Senhor nos ama, Pai, com um amor tão grande, Pai. E peço que o Senhor abençoe cada uma das crianças, que o Senhor proteja cada família da nossa igreja, Pai, que o Senhor faça uma sebe, protegendo, guardando, Pai, e cuidando, Pai, de cada uma das nossas crianças. Pai, em especial também, eu quero pedir uma oração por uma jovem, Pai, que está longe da sua família e muito longe do Senhor. Peço que o Senhor continue trabalhando em seu coração, o coração dessa jovem, que ela volte para casa e especialmente, Pai, que ela volte servir ao Senhor com todo o coração. Pai, continue protegendo esta jovem e guardando ela, Pai, de todo o mal. Pai, abençoe a nossa história, nos guie, Pai, em toda a verdade. Pai, eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, antes a tia quer ler um versículo com vocês. Fica lá em Salmos 27. Então, você pode abrir a sua Bíblia lá em Salmo 27. O capítulo 27, versículo 1. Que fala assim, ó. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Amém? Então, o Senhor é a força da minha vida. E falando em força, a nossa história de hoje fala de um homem muito forte.
Ele era muito forte. E a nossa história está lá em Juízes, capítulo 13, 14, 15 e 16. E ela fala de um homem forte. E o nome dele, sabe qual é? Vocês já sabem. O nome dele é Sansão. Então, a nossa história de hoje, vamos falar um pouquinho sobre Sansão. Houve uma época, crianças, que o povo de Deus andava muito longe dos caminhos de Deus. E por muito tempo, eles foram derrotados por seus inimigos e os filisteus. Apesar de tudo, Deus amava o seu povo e decidiu enviar um libertador. Deus enviou um anjo a Manoá e a sua esposa. A esposa de Manoá não podia ter filhos, mas o anjo do Senhor disse que ela teria um filho nazireu de Deus. Isso significava que ele não podia beber bebidas fortes, como vinho, tocar em corpos mortos e nunca cortar o cabelo, pois Deus havia escolhido para libertar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Passando algum tempo, crianças, Deus cumpriu a sua promessa. O menino nasceu e o nome dele era Sansão. Sansão cresceu e se tornou um homem muito forte e com os cabelos enormes, pois de Deus vinha sua grande força. Lembre-se dessa frase, pois de Deus vinha sua grande força. Crianças. E aconteceu que Sansão estava passeando quando viu uma jovem muito bonita das filhas dos filisteus. E falou para o seu pai: pai, eu quero me casar com aquela moça. Mas seu pai não concordou, os seus pais não concordaram com isso. Pois Deus não aprova, criança, casamento com mulheres estranhas. E Sansão sabia. E que ele deveria escolher uma moça do seu próprio povo. Mas Sansão não deu ouvido à palavra de Deus e disse que queria porque queria. Parecia uma criança birrenta. Que feio, né? Ele falou para o pai, queria porque queria aquela moça, porque ela agradava os seus olhos. Então, criança, não deu ouvido à palavra de Deus, criança. E isso é muito triste e muito grave. Mas um dia, Sansão estava indo visitar a sua noiva. E de repente, um leão o atacou. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. E ele ficou tão forte, mas tão forte, que ele agarrou o leão e matou. E o outro dia, passando Sansão pelo mesmo caminho, ele viu o leão morto. E dentro do esqueleto do leão havia um enxame de abelha com mel, muito mel. Sabe o que Sansão fez? Ele pegou aquele mel e... Mel é gostoso, né? Ele comeu desse mel e ainda levou para os seus pais, sem dizer da onde tinha tirado aquele mel. E mais uma vez, crianças, Sansão desobedece a palavra de Deus.
Lembra que ele não podia tocar em corpos mortos. Então, e mais uma vez, Sansão desobedece a palavra de Deus. E mais um certo dia, o exército, com 1000 filisteus, exigiu que o povo de Judá entregasse Sansão amarrado. E Sansão concordou em ser entregue aos filisteus. E logo que Sansão foi entregue aos filisteus, amarrado, sabe, criança, com sua grande força, Sansão, ele partiu as cordas e, achando ali uma queixada de jumento, a Bíblia fala que ele feriu todo o exército, um exército de 1000 homens, criança, só com uma queixada de jumento. Uau! Para você ver que Sansão era muito forte, mas lembra que a força dele vinha de Deus. E os filisteus, eles queriam de uma maneira para arrumar um jeito para pegar Sansão. E um certo dia, Sansão saindo da cidade de Gaza, ele encontrou os portões fechados da cidade. Então, os filisteus, eles tinham trancado o portão. Eles queriam que Sansão ficasse preso ali. Então, eles queriam pegar Sansão de tudo quanto é jeito. Mas Sansão, quando viu o portão da cidade trancado, sabe o que Sansão fez? A Bíblia diz, com sua grande força, Sansão arrancou o portão, arrancou aquele portão pesado e colocou sobre os seus ombros e o carregou por um tempo. Uau! Então, depois disso, depois de Sansão ter feito tudo isso, depois disso Sansão, ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Mas os filisteus ficaram sabendo e foram procurá-la e ofereceu a Dalila muito dinheiro para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Então, e ela com certeza gostou da ideia. Então, criança, sempre que Sansão a visitava, Dalila, ela insistia para que contasse o segredo da sua grande força e como poderia ser amarrado e preso. E Dalila não desistiu. E todas as vezes ela falava para Sansão que Sansão contasse a ela o segredo da sua força. Mas sabe, criança, a Dalila, ela não desistiu. Continuou insistindo, ela até chorou, falando que Sansão não amava, não confiava nela, e até que um dia Sansão não aguentou mais e acabou contando a verdade. E Sansão disse: o meu cabelo nunca foi cortado. Eu fui escolhido por Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força e
ficarei fraco e serei como qualquer homem. Mas criança, Sansão esqueceu de uma coisa, que a força dele não estava no seu cabelo, mas sim na sua obediência à palavra de Deus. Dalila então percebeu que Sansão havia falado a verdade e mandou um recado para os filisteus: voltem! Agora ele disse a verdade. Então eles voltaram e trouxeram o dinheiro para pagar Dalila. E Dalila, criança, só esperou Sansão dormir. E quando Sansão estava dormindo um profundo sono, chamou um homem para cortar as suas 7 tranças. E Dalila disse: Sansão, os filisteus estão chegando. E quando Sansão se levantou, ele percebeu que não tinha mais força. A Bíblia fala que o Senhor tinha se retirado de Sansão. E os filisteus, a primeira coisa que os filisteus fizeram foram cegar, tirar os olhos de Sansão, tirar a sua visão. Então arrancaram os olhos de Sansão, bateram em Sansão e prenderam crianças. Sansão agora estava cego, foi preso e obrigado a puxar um moinho que naquela época era trabalho de um cavalo ou uma mula. Tudo isso, crianças, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, crianças. E enquanto Sansão trabalhava como escravo, a Bíblia fala que o seu cabelo ia crescendo. Os filisteus, eles estavam muito contentes com a vitória sobre o povo de Deus. E resolveram dar uma festa, uma grande festa, no templo do seu Deus, Dagon. E levaram também Sansão para ser humilhado, criança. E Sansão, ele foi humilhado. Sansão pediu para o moço que o guiasse pela mão, porque ele estava cego. E Sansão disse: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nela. E Sansão segurou bem firme nas colunas. E sabe o que Sansão fez? Com certeza ele estava arrependido do que ele tinha feito. Mas ele orou a Deus. E ele falou: Senhor, peço que lembres de mim, por favor. Dar-me força só mais esta vez. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Sansão. Sansão, com a sua enorme força, agarrou e derrubou, criança, aquelas 2 colunas. E com elas, todo o templo veio abaixo. Assim, todos os que estavam dentro do templo, príncipes, exército, tinha muitas pessoas dentro daquele templo, muitas pessoas do povo filisteu.
e morreram todas, e juntamente com Sansão. Que triste por uma parte, né? Mas, se a gente for pensar bem, Sansão, ele se arrependeu. Sansão, no final da sua vida, Deus deu a Sansão vitória sobre o pecado. E Sansão, ele quis fazer a vontade de Deus. E ele se sacrificou a sua própria vida para derrotar os filisteus. Então, crianças, como é importante obedecer. Quando a gente obedece os nossos pais e dá ouvido e obedece também a palavra de Deus, a gente vai ficar bem protegido. Sabe, criança, Deus, ele nos chamou para sermos testemunhas, mas para isso precisamos andar de acordo com o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina. Por exemplo, obedecer aos conselhos dos nossos pais. Evitar os amigos que podem afastar você de Deus e procurar guardar-se pura. Apesar de tudo o que estava acontecendo com Sansão, Deus o amava e não o abandonou. Amém? Espero que vocês tenham gostado da história. Tá bom, criança? A tia ama cada uma de vocês. Um beijo.